Você já imaginou ter poder suficiente para destruir alguém e mesmo assim escolher perdoar? Já pensou em chegar ao topo, ter dinheiro, ter influência, ter reconhecimento e ainda sentir que existe um vazio que nada disso preenche? Agora responda com sinceridade. E se a maior prosperidade da sua vida não for financeira, mas emocional? E se a verdadeira riqueza for a capacidade de reconciliar? Em Gênesis 43, José está no auge. Ele não é mais o jovem rejeitado, não é mais o escravo vendido pelos irmãos, não é mais o prisioneiro esquecido. Ele agora é governador do Egito. Ele tem autoridade, tem riqueza, tem poder, ele controla a economia da nação mais poderosa da época. Ele decide quem vive e quem passa fome. Mas existe algo que nem o cargo mais alto consegue apagar. Existe algo que nem o ouro do Egito consegue curar. O passado, a traição, a dor da rejeição, a ferida da própria família. É aqui que tudo muda. Porque Gênesis 43 não é mais sobre comida, não é mais sobre escassez, não é mais sobre estratégia, é sobre confronto, é sobre cura, é sobre reconciliação. E talvez essa história não seja apenas sobre José. Talvez seja sobre mim, talvez seja sobre você. A fome continuava destravando a terra, devastando a terra. Jacó não tem escolha. Ele precisa enviar os filhos de volta ao Egito. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez, Benjamim vai junto. O filho mais novo, o filho protegido, o único que restou da mulher que Jacó mais amava. O mesmo lugar onde José foi traído, agora recebe o irmão que ele mais amava. Os irmãos descem ao Egito com medo. Eles carregam dinheiro dobrado, eles carregam presentes, mas principalmente eles carregam culpa. E então acontece um momento. José os vê novamente. Agora com Benjamim diante dele. O irmão que não participou da traição, o irmão que representa a inocência do passado, o irmão que conecta José à sua história antes da dor. A tensão aumenta. Mas aqui está algo poderoso. Ele reage como irmão. Ele não vê apenas homens ajoelhados diante dele, ele vê rostos do passado, ele vê lembranças, ele vê o dia em que foi vendido, ele vê o poço, ele vê o abandono. E é aqui que entendemos algo impressionante. O homem mais poderoso do Egito ainda era um filho ferido por dentro. Ele tinha autoridade sobre nações, mas ainda precisava resolver sua própria história. Aqui surgem algumas perguntas. Quantas pessoas hoje em dia prosperaram financeiramente, construíram negócios, subiram de cargo, conquistaram estabilidade, mas ainda carregam mágoas,
conflitos familiares não resolvidos, palavras que nunca foram curadas, feridas antigas que ninguém vê. Você pode mudar de cidade, você pode mudar de emprego, pode mudar de padrão financeiro, mas se não curar o passado, ele viaja com você. E em Gênesis 43, o passado bate à porta do homem mais poderoso do Egito. E ele precisa decidir: vai usar o poder para punir ou vai usar a maturidade para curar? Aqui está algo que quase ninguém percebe quando lê essa história. José já era próspero no capítulo 41. Ele já tinha interpretado o sonho de Faraó, já tinha sido promovido, já tinha recebido o anel de autoridade, já governava sobre todo o Egito. Ele já tinha riqueza, tinha reconhecimento, tinha estabilidade, mas ele ainda não tinha enfrentado o passado. A promoção aconteceu no 41. A cura começa no 43. Isso é profundo porque muitas pessoas acreditam que quando conquistarem sucesso, a dor vai desaparecer automaticamente. Mas não funciona assim. Dinheiro não resolve traumas, cargo não resolve abandono, status não resolve rejeição. Você pode trocar de casa, mas continuar carregando a mesma ferida. Pode crescer financeiramente, mas continuar emocionalmente preso. E aqui está a frase que talvez precisamos ouvir hoje. Podemos conquistar o mundo e ainda estar preso ao nosso passado. José tinha o mundo aos pés, mas quando viu os irmãos, a dor voltou. Isso prova algo poderoso. Prosperidade externa não substitui a cura interna. E talvez o que esteja travando sua paz hoje não seja falta de dinheiro, não seja falta de oportunidade, não seja falta de capacidade, talvez seja falta de reconciliação. Talvez exista alguém que você precisa perdoar. Talvez exista uma conversa que você precisa ter. Talvez exista um passado que você precisa encarar. Porque enquanto a ferida estiver aberta, nenhuma conquista vai trazer descanso verdadeiro. José já era próspero, mas ele ainda precisava ser livre. Liberdade emocional é uma riqueza que o dinheiro nunca compra. José poderia ter se revelado naquele momento. Poderia ter dito: sou eu, vocês me traíram, agora chegou a hora. Mas ele não faz isso. Ele testa os irmãos. Isso é importante entender. Ele não testa por vingança, ele testa para avaliar transformação. Porque existe uma pergunta silenciosa dentro dele. Eles mudaram? Ou continuam os mesmos homens que me venderam por prata? Essa não é uma pergunta de um governador. É a pergunta de um irmão ferido. José precisava saber se o caráter deles tinha sido transformado pelo tempo ou apenas escondido pelas circunstâncias. E aqui está uma lição espiritual profunda. Antes da reconciliação vem o teste.
Antes da cura vem o confronto. Reconciliação verdadeira não é fingir que nada aconteceu. É verificar se houve arrependimento, é discernir se houve mudança real. José observava como tratavam Benjamim. Ele observa se repetiriam o mesmo padrão. Ele observa se a inveja ainda existe. Porque se nada mudou, a reconciliação seria apenas emocional e não verdadeira. E agora preste atenção nisso. Às vezes Deus permite situações desconfortáveis na nossa vida, não para nos punir, mas para revelar se houve mudança real. Às vezes aquela pessoa do passado reaparece, às vezes aquela situação antiga volta, às vezes aquela ferida é tocada novamente. E você pensa, por que isso está voltando? Talvez não seja para te machucar, talvez seja para revelar crescimento, talvez seja o teste do coração, porque maturidade não é o que você diz que aprendeu, é como você reage quando a situação se repete. José não está interessado em vingança, ele está interessado em verdade. E a verdadeira reconciliação só acontece quando o caráter é transformado. Existe um detalhe em Gênesis 42 que é simples, mas extremamente poderoso. José olha para Benjamim, o irmão mais novo. O único que compartilha o mesmo pai e a mesma mãe. O único que representa o tempo antes da traição. E a Bíblia diz que ele se retira para chorar. Ele não chora na frente deles. Ele sai. Ele entra em um cômodo e ali ele desaba. O governador mais influente do Egito, o homem que controlava o alimento da nação, o segundo homem mais poderoso do mundo, está chorando sozinho. Isso é poderoso, porque nos mostra algo que quase ninguém fala. Autoridade não elimina a emoção, força não cancela a dor, sucesso não impede lágrimas. José não era fraco, ele era humano. E aqui está o ensino profundo desse momento. A reconciliação começa quando paramos de fingir que não dói. Enquanto fingimos que superamos, não superamos. Enquanto escondemos, não curamos. Enquanto endurecemos, não restauramos. José não reprimiu a emoção, ele permitiu sentir. Isso não diminui sua grandeza, mas sim revelou sua maturidade. Homens fortes também choram, e lágrimas também fazem parte da prosperidade. Essa frase é importante, porque há muitos homens foram ensinados algo perigoso. Engole o choro, homem não demonstra fraqueza, segue em frente. Mas esconder dor não é força, é bloqueio. E bloqueio emocional se transforma em frieza, em distância, em dureza no coração. José poderia ter endurecido, poderia ter se tornado frio, mas ele escolheu sentir. E sentir é o primeiro passo para curar. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e
E ninguém sabe o que você carrega. Talvez você tenha prosperado, talvez você tenha conquistado estabilidade, mas ainda existe algo que dói quando é tocado. E tudo bem admitir isso, porque cura exige vulnerabilidade. E vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. José chorou antes de revelar sua identidade, porque antes de reconciliar com os outros, ele precisava se permitir sentir. Depois de testar, depois de observar, depois de chorar escondido, José faz algo inesperado. Ele prepara um banquete. Ele manda levar os irmãos para sua casa, manda preparar a mesa. Isso não é apenas hospitalidade, isso é simbólico. Na Bíblia, mesa significa algo profundo. Mesa significa aliança, restauração, comunhão. Você não senta à mesa com um inimigo para atacar. Você senta para reconstruir. E aqui está algo que muda tudo. José não usa a sua posição para humilhar. Ele usa a sua abundância para acolher. Ele poderia ter usado o poder para punir, mas usa o poder para aproximar. Isso é maturidade. Isso é propósito. Isso é verdadeira prosperidade. Porque prosperidade sem propósito busca superioridade. Mas prosperidade com propósito busca reconciliação. Preste atenção nisso. Você não reconcilia atacando. Você reconcilia convidando para a mesa. Reconciliação não começa com acusações. Começa com abertura, não começa com gritos, começa com disposição. José não faz um discurso. Ele prepara um ambiente e ambientes seguros curam mais do que palavras agressivas. Talvez hoje Deus esteja te perguntando quem você precisa convidar para a mesa. Quem você precisa ouvir sem interromper. Quem você precisa tratar com dignidade, mesmo tendo razão. Porque aqui está a virada da história. A abundância de José agora serve para restaurar relações. O dinheiro que ele administra, o poder que ele possui, a posição que ele conquistou agora não são ferramentas de vingança. São instrumentos de reconciliação. E talvez esse seja o verdadeiro teste da prosperidade. Não é quanto você acumula, é o que você faz com o que acumulou. José poderia ter usado a riqueza para provar que venceu, mas ele escolhe usar para restaurar. E isso é uma riqueza que poucos entendem. José ainda não revela a sua identidade. Ainda ele não diz, eu sou aquele que vocês venderam. Mas algo dentro dele já mudou. O ambiente mudou, o coração começou a amolecer, o medo começou a diminuir, o processo começou. Isso é importante entender. Reconciliação não é evento, é processo. Não acontece em um único momento dramático, não acontece com uma única frase. Começa quando o orgulho diminui. Começa quando o coração amolece. Começa quando alguém decide não reagir como antes. José não resolve tudo naquele capítulo.
mas ele já não é mais o jovem ferido do passado. Ele não reage com impulso, ele não age movido por dor. O passado ainda existe, mas começa a perder força. E talvez nós precisamos ouvir isso hoje. Não precisamos resolver tudo hoje. Não precisamos ter todas as respostas hoje. Não precisamos restaurar tudo em uma única conversa, mas precisamos dar o primeiro passo. Porque enquanto evitamos, o passado governa. Mas quando começamos o processo, ele perde autoridade. José ainda não revelou quem era, mas ele decidiu quem não queria mais ser. E às vezes o primeiro passo da reconciliação não é abraçar o outro, é decidir não viver mais preso ao que aconteceu. Agora deixa eu sair da história de José e entrar na sua. Gênesis 43 não é apenas um relato antigo, é um espelho. Então eu vou te fazer algumas perguntas diretas. Eu quero que você responda dentro de você. Quem você precisa perdoar? Com quem você precisa conversar? O que você precisa liberar para avançar? Existe alguém que, só de ouvir o nome, algo aperta por dentro? Existe uma história que você evita lembrar? Existe uma conversa que você está adiando há anos? Talvez você esteja esperando o outro mudar. Talvez você esteja esperando o tempo resolver. Mas o tempo não cura o que é ignorado. Confronto saudável cura. Humildade cura. Decisão cura. Talvez sua verdadeira prosperidade não seja ganhar mais dinheiro. Talvez seja libertar seu pai da culpa que você carrega. Talvez seja restaurar seu casamento antes que o silêncio destrua tudo. Talvez seja curar seu irmão antes que o orgulho endureça o coração de vez. Talvez seja perdoar seu passado para que ele pare de definir seu futuro. Porque existe uma verdade aqui, e é difícil. Enquanto você guarda ressentimento, você continua conectado ao que te feriu. Perdoar não absolve o erro. Perdoar liberta você da prisão emocional. José não precisava provar mais nada. Ele precisava se libertar. E talvez você também. Talvez sua maior prosperidade não esteja na próxima conquista, mas na próxima reconciliação. Depois de tudo, depois da traição, depois do poço, depois da escravidão, depois da prisão, depois do palácio, depois do poder, depois da riqueza, José chega a um ponto decisivo. E aqui está a grande revelação dessa história. José não prosperou para humilhar, ele prosperou para restaurar. A riqueza dele não era o fim, era a ferramenta. O cargo não era o troféu, era o instrumento. O poder não era para vingança, era para reconciliação. E talvez seja isso que muda tudo na nossa forma de enxergar prosperidade.
Porque prosperidade sem propósito se torna orgulho, mas prosperidade com propósito se torna cura. Talvez Deus esteja te preparando. Talvez as portas estão se abrindo. Talvez as oportunidades que estão surgindo. Talvez o crescimento que você está vivendo não seja para você se exibir. Não sejam para provar que venceu. Não sejam para esfregar na cara de ninguém. Mas para reconciliar, para restaurar, para curar histórias que pareciam perdidas. Porque a verdadeira grandeza não está em subir, está em levantar os outros junto. José poderia ter usado o poder para se vingar, mas escolheu usar para se libertar, ou para libertar. E essa é a prosperidade que transforma gerações. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, não ignore isso. Talvez você tenha sentido um aperto. Talvez você tenha lembrado de alguém. Talvez tenha percebido que está carregando algo há tempo demais. Não deixe essa consciência passar. É preciso agir. Se puder compartilhar esse vídeo com alguém que eu preciso ouvir essa mensagem. Às vezes uma palavra no momento certo evita anos de distância. Também curta esse vídeo porque quando você faz isso, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam de cura. Se inscreve no canal porque essa história ainda não terminou. No próximo vídeo nós vamos entrar em Gênesis 44. E aqui a tensão aumenta de verdade. José faz algo inesperado. Ele coloca a taça de prata no saco de Benjamim. E parece que tudo vai desmoronar. Mas na verdade é o teste final. Em Gênesis 44 veremos algo poderoso. Judá, o mesmo irmão que sugeriu vender José, agora se oferece para ficar no lugar de Benjamim. O homem que antes vendeu um irmão, agora está disposto a se sacrificar por outro. É aqui que José finalmente tem a resposta. Eles mudaram. E você vai entender isso no próximo vídeo. Como Deus usa testes para revelar transformação real. E como o arrependimento verdadeiro abre caminho para a reconciliação completa. Então não perca, porque o que começa em Gênesis 43 como processo, explode em Gênesis 44 como prova. E prepara o terreno para a revelação mais emocionante de toda a história. Nos vemos no próximo vídeo. Talvez esse seja o começo da sua reconciliação também. Até.